E aí, galera do áudio, beleza? Leonardo aqui mais uma vez, tudo certo com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aterramento, né, dando continuidade aí aos nossos vídeos sobre o Empower. Quero falar um pouquinho de como que a gente vai fazer, o porquê de ter o aterramento e algumas outras dicas aí básicas e simples. Quero ser um pouco mais rápido hoje, tá? Bom, aterramento, né? A gente negligencia muito essa questão do aterramento. E é uma coisa que é muito importante, né? Porque os equipamentos de áudio, eles costumam ser bem sensíveis, né? A energia elétrica que a gente recebe na nossa casa, ou então para fazer eventos, ela vem um pouco suja, porque os equipamentos que estão ligados na rede elétrica, né, da concessionária, os equipamentos que você tem em casa, eles geram um tipo de ruído, um tipo de sujeira, e essa sujeira ela vai para a rua, uma casa, por exemplo, um liquidificador, uma, uma fonte de LED, tudo isso gera ruído e esse ruído vai para a rua e vai para outras casas, outras empresas e tudo mais. E isso acaba interferindo no áudio, porque essa sujeira ela entra junto com a energia, né, no equipamento de áudio, e como o equipamento de áudio ele é muito sensível, você acaba tendo o chiado e o ruído no seu sistema de som. Então é muito importante a gente ter um sistema de aterramento. De acordo com norma, o aterramento tem que, para ser um aterramento eficiente, ele tem que estar abaixo de 10 ohms. Obviamente que na maioria das casas isso não vai acontecer, mesmo por mais que a casa seja nova, se não foi executado de forma eficiente esse aterramento, se o eletricista responsável não tem um termômetro para fazer medição e tudo mais, provavelmente não vai estar bem dimensionado, não vai estar bem feito. Então é muito complicado você ficar dependendo do aterramento do local ou de uma tomada em si. Então é sempre legal você ter algumas hastes para você poder fazer o seu próprio aterramento no evento que você está fazendo. Claro, sempre que possível, né? Porque o aterramento você vai ter que enfincar barras de cobre no chão para poder conseguir ter ele, certo? Obviamente também que esse aterramento não vai fazer milagre, mas você vai ter o aterramento e isso já é melhor do que nada, né? Então, aqui a gente tem uma foto que mostra a barra de aterramento e um conector chamado GTDU, que eu acho, na minha opinião, é o melhor conector para a gente poder estar fazendo esse aterramento. Normalmente, o que a gente vê são esses outros tipos aqui de conectores, ó, só que esse conector aqui ele é bem ruim para se trabalhar, tá? Eu não recomendo ele. Eu recomendo esse, porque esse aqui você consegue dar um aperto legal nele. Esse aqui, se você apertar, ele estoura, ele quebra no meio. Esse aqui você pode apertar bem legal, o cabo vai ficar bem fixo, tá? E você não vai ter problema. Eu fiz um desenho aqui, mais ou menos, né? Na verdade, vou finalizar esse desenho com vocês para mostrar mais ou menos como que a gente deve fazer. Aqui a gente tem o nosso main power, tá? E como vocês viram nos outros vídeos, a gente tinha uma saída aqui embaixo nesse main power, mais ou menos aqui assim, ó, específica para aterramento. Então, a gente vai utilizar um cabo de aterramento e vai conectar em três hastes, tá? Esse cabo de aterramento, ele precisa ter a sua espessura, ou seja, a sua bitola, na mesma bitola dos cabos de entrada. Então, se eu estou trabalhando, no nosso exemplo lá era 16 milímetros, se eu estou trabalhando com cabo 16 milímetros na entrada do meu main power, o meu aterramento também precisa ser de 16 milímetros, certo? Senão fica incompatível, tá? Então, o que a gente vai fazer? Simplesmente vai tirar lá do conector que a gente tinha no main power, vai levar até a primeira barra e vai usar um conector daquele GTDU, que é esse conector aqui, certo? Essa barra aqui tem de vários tamanhos, tá? Eu coloquei aqui uma barra de 1,5 m, porque lembra que a gente vai precisar retirar essa barra do chão depois. Então, se você coloca uma barra muito funda aqui, uma barra muito grande, depois você vai ter dificuldade para tirar essa barra, tá? Então, o ideal seria fazer com no mínimo 3 barras para a gente poder fechar um triângulo. Você pode pôr mais barras, desde que a distância entre as barras respeite no mínimo o tamanho da barra. Então, se essa barra aqui tem 1,5 m,
a distância dessa barra para essa barra tem que ter 1,5 m, dessa barra para essa barra tem que ter 1,5 m, dessa barra para essa barra tem que ter 1,5 m, porque a gente vai fechar o circuito. Então a gente vai sair com o cabo do main power, vai levar na primeira barra, da primeira barra até na segunda, da segunda na terceira e da terceira volta na primeira, fechando o circuito. É assim que a gente vai fazer o nosso sistema de aterramento. Ah, quero usar mais barras. Beleza, coloca mais barras, só que lembra de no final fechar esse circuito, tá? Faz um quadrado, vai fazendo mais redondinho, enfim, do jeito que vocês quiserem, mas respeitando essa distância mínima, que seria o tamanho da barra. Ah, vou usar uma barra de 2 metros, então a distância dessa barra para essa barra precisa ter 2 metros, dessa barra para essa barra precisa ter 2 metros, e aqui para cá 2 metros, certo? Então é bem simples de fazer, não é difícil, e vocês podem utilizar aqui então esse conector, que é o conector que eu mais recomendo. Lembrando que a espessura do cabo é a mesma espessura que você está usando nos cabos de entrada, tá? Além disso, às vezes a gente utiliza essas réguas de tomadas aqui, né? Essas réguas de tomadas, ela é um pouco complicado a gente utilizar isso aqui, porque é o seguinte, vamos falar um pouquinho do aterramento, né? Uh, esse aterramento que chega nessa régua de energia, se não for um aterramento que estiver bem feito, a energia ela não vai escoar para o aterramento. Então vamos supor que eu tenha um equipamento ligado aqui nessa última tomada, né? Se você der uma olhada ao circuito, ela vem, aí tem um cabo que interliga daqui para cá, ela vai e sai fora lá para o fio da extensão. Então, por exemplo, se eu tiver um equipamento ligado aqui, e esse equipamento estiver com algum tipo de defeito e estiver jogando, filtrando a energia ruim e jogando ela para o aterramento, se esse aterramento não estiver bem feito, toda a energia que esse último equipamento joga para o aterramento vai acabar entrando nesse, e aí você começa a ter loop de aterramento, e aí é onde o seu sistema de som fica com chiado, tá? Então, é muito importante, além da questão de segurança, né? Você ter os seus equipamentos aterrados para ninguém tomar choque, você garante que o sistema de áudio funcione da melhor maneira possível, porque ele vai filtrar e vai jogar a sujeira para o terra. Só que esse terra precisa estar bem feito para que a sujeira consiga ser escoada, tá? Senão isso não acontece. Aí essa energia acaba entrando num outro equipamento de áudio e a gente acaba tendo uma coisa que é chamada de loop de terra, né? Loop de aterramento, ground loop, certo? Uma outra coisa que às vezes, então, o que eu recomendo aqui, sempre que for ligar equipamentos de áudio, tenta ligar em tomadas separadas, tá? Uma tomada simples, comum, que vai ter um fio de terra saindo para um barramento de terra, igual a gente explicou na aula de número 2.2, se eu não me engano, tá? Foi na aula passada que a gente falou, né? O esquema de ligação lá, que cada tomada vai sair um fio. Por exemplo, essa tomada aqui, vamos supor que ela seja 110. Então, vai sair um fio de fase, vai sair um fio de terra e vai sair um fio do neutro, né? O fio do terra vai direto para o barramento de terra, o fio de neutro vai direto para o barramento de neutro e o fio de fase ele vai vindo de juntor. Então, tudo bem você utilizar essa reguinha aqui, se você tiver um aterramento legal. E na próxima aula eu também vou falar um pouquinho sobre condicionador de energia, que é bem interessante. Aí seria legal você utilizar essa reguinha ligada no condicionador de energia. Aí ela vai ter uma eficiência melhor com essa questão do aterramento. Mas equipamentos como amplificadores e algumas outras coisas, como mesa de som, processador de áudio, tenta ligar numa tomada separada, uma tomada que vai ter um cabo indo até um barramento, até um disjuntor separado, para que a gente não tenha esse problema de loop de terra, tá? Às vezes o seu som já vai estar até desse jeito. E aí você pode ainda ter o loop de aterramento por causa do rack, tá? Normalmente o rack, essa parte aqui onde é parafusado, ele é de metal. Como a carcaça dos equipamentos são todas de metal,
O que pode acontecer também é você tá tendo um loop de aterramento por causa da carcaça. Então, esse equipamento aqui está em contato com esse por causa da carcaça. Então, ele pode estar, o loop de aterramento, seu som pode estar chiando por causa de três coisas. Loop de aterramento, mas esse loop de aterramento pode estar acontecendo de três formas. Pode estar acontecendo pela tomada, porque você está usando uma régua, e aí todos os terras estão interligados. Pode estar acontecendo do sinal que sai lá, o cabo XLR que sai, ou o P10, enfim, que sai desse cara e está entrando nesse, e eles estão se conversando, então você está tendo um loop de aterramento por causa do cabo de sinal, ou você pode estar tendo um loop de aterramento por causa do barramento aqui aonde a gente parafusa os equipamentos, tá? Para resolver essa parte aqui dos equipamentos, a minha dica é pula sempre um espaço aqui para a carcaça uma não encostar na outra, igual tá aqui, né? Deixar um espaço aqui, ó, até para refrigeração dos equipamentos também, isso é bem interessante, tá? E a questão do parafuso, a gente pode comprar parafuso M6 de nylon, tá? Com espaçadores, porque eu vou colocar um espaçador entre os furos lá da onde eu vou parafusar o equipamento para isolar o equipamento daquele barramento lá de trás, e o parafuso sendo de nylon ele não vai conduzir energia daquele barramento pro equipamento aqui. Então, parafuso M6 de nylon e um espaçadorzinho de nylon também para poder parafusar os equipamentos. Assim eu garanto que meus equipamentos não vai estar em contato um com o outro, nem pela linha de nem pela régua de energia aqui e nem pela montagem propriamente dita dele no rack, tá? Basicamente é isso que a gente tem que falar de aterramento aqui, tá? Tentar deixar o aterramento o melhor possível. Se você achar que precisa de colocar mais barra de cobre, coloca mais barra de cobre. Se precisar, eu aconselho que você separe o aterramento de iluminação do equipamento de áudio, tá? Que você faça dois. Se um já tá difícil, imagina dois, né? Eu sei como é que é. Mas o ideal seria que tivesse um barramento, um aterramento diferente para o sistema de som e para o sistema de iluminação, tá? Porque a iluminação que a gente usa, ela gera muito ruído. Hoje em dia é tudo de LED e as fontes de LED, elas geram muita sujeira na rede, tá? Então é muito complicado um sistema. Normalmente você já deve ter visto isso já, né? Quando às vezes o som tá lá limpinho, bonitinho, aí você vai, liga uma luz ou dimeriza alguma coisa e aí começa a dar chiado no som. É justamente a sujeira que o sistema de iluminação está gerando, tá? Então tenta separar também o main power, deixa um main power só para o sistema de som e um main power separado para o sistema de iluminação. Isso também vai ajudar. Fechou? Bom, acho que era isso que a gente tinha para falar. Espero você num próximo vídeo. Se você está gostando da nossa sequência de vídeos aí, deixa aquele curtida, se inscreve no canal. A gente vai estar trazendo conteúdo aí direto, um pouquinho mais rápido. Vou tentar aqui agora nesse começo de 2026 aí trazer mais coisa para vocês. Fechou? Tamo junto e até a próxima.